Olá, se você está aqui agora é porque Deus tem uma palavra para você no dia de hoje. Meu nome é Janice Leite, você está ouvindo essa transmissão pelo programa ATT. Nós somos uma rádio que também transmite pela internet, Rádio Belém FM. Essa rádio está dentro de uma igreja e a gente faz um convite, venha conhecer a nossa igreja. Esse programa é um programa ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo, onde você vai conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus, vai se transformar e vai transbordar na vida das pessoas. Sejam bem-vindos, bom dia, bom dia. E nós estamos aqui, falando um pouquinho da Palavra de Deus, nós estamos aqui falando da Palavra de Deus. E nós estamos nessa exposição do livro de Efésios, estamos lendo Efésios. Quem quiser acompanhar, nós estamos lendo a Palavra de Deus, livro de Efésios. Efésios foi uma carta, escrita por Paulo. Ela escreveu essa carta com o objetivo de expor o grandioso plano de Deus na salvação dos pecadores, e ele foi motivado, pela notícia de que a igreja de Éfeso estava muito ansiosa, muito aflita com a prisão dele, e o povo perguntava, meu Deus, como é que o maior pregador do evangelho e da graça de Deus poderia acabar numa prisão lá em Roma? O povo estava muito ansioso e angustiado, e aí Paulo ficou sabendo disso, que o povo estava meio desanimado com relação à fé por conta da prisão dele. Ele estava preso em Roma porque ele estava falando da palavra de Deus, pregando um Deus que não era César, falando de um outro Deus e ainda dizendo que gentios, que não eram os judeus, que os gentios e os judeus, todos eles seriam o povo de Deus. Então ele estava pregando essa nova verdade e com isso ele foi preso, estava preso em Roma. Então ele resolveu escrever essa carta para deixar o povo todo mais tranquilo, não ficar tão nervoso com o que estava acontecendo e para dizer que tudo o que estava acontecendo era um plano de Deus, era um plano para trazer o povo de Deus para si, uma raça que era uma raça caída, seria levada para Deus, seria então salva para louvor da glória de Deus. E Paulo deixou muito claro que essa prisão estava tudo dentro dos planos, que era para eles ficarem tranquilos, que tudo ia dar certo. Então esse era o objetivo da carta. Essa carta foi escrita para Éfeso, mas também para outras igrejas locais, a gente vê pelos estudos. E aí no capítulo 1, a gente viu que Paulo apresentou o plano glorioso de Deus. Primeiro Deus Pai, ele fala no Deus Trino, ele fala que Deus Pai planejou a igreja, está lá nos versos 3 a 6, depois Deus Filho, veio como homem, e executou o plano, e depois Deus Espírito Santo, ele aplica as verdades àqueles todos que creem e ele selou o plano de Deus. Então, dos versos 3 a 14, nos mostra o plano de Deus, que seria nos escolher, predestinar para sermos filhos e herdar, mediante Jesus Cristo, mediante a aceitação de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, o reino desse Deus. Então, aqui está o plano de Deus. E tudo isso ele fez, pelo louvor da sua glória. Depois Paulo, na continuidade, fez uma oração. Paulo ora pelos crentes. Do 15 até o 23, Paulo fez uma oração com o objetivo, de que o povo de Éfeso compreendesse esse plano glorioso. E aí ele menciona, Paulo menciona que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, dizendo que esse mesmo poder que Deus executou, operou, atuou é a palavra, em Jesus Cristo, esse mesmo poder está, presente nos cristãos, nos crentes, Paulo também encerra essa oração do verso 23, afirmando que Cristo é a cabeça da igreja, dessa igreja que é o corpo. Então é uma condição una. Cristo é a cabeça, o corpo somos nós, somos um só com esse Filho amado de Deus, e a gente tem que entender essa identidade. Então tudo converge a Cristo, a Jesus Cristo. Então tudo converge aqui, pelo que o Paulo está falando, a Cristo. Então nós temos que entender quem somos e onde estamos. E no final do verso 23 aqui, está dizendo da centralização, de Cristo. E ontem a gente viu, nós começamos no capítulo 2, a gente viu
os 3 primeiros versículos, 1, 2, 3 do capítulo 2, que mostra, que expõe a condição em que encontrávamos quando Deus nos alcançou, né? Com toda a sua misericórdia. Então no verso 1, ele diz assim, ó, ele nos deu vida quando estávamos como vós, os gentios, ele está falando aqui, Paulo, eram mortos pelos delitos e pecados. Então verso 1, Paulo declara que a gente estava morto, né? Que todos estávamos mortos nos delitos e pecados. No verso 2 e 3, ele explica que éramos escravos do mundo, das modas desse mundo, das coisas desse mundo, eram escravos do mundo, de Satanás, porque ele também atua, e ontem a gente falou também que Satanás também atua na vida, oprimindo, trazendo tristeza, amargura, mentiras. Então Satanás também aplica uma força, e também aos desejos da nossa carne, né? Então, nos versos 2 e 3, ele explica que a gente era escravo do mundo, Satanás, e da nossa carne e pensamento, né? E no final do verso 3, ele ainda fala aqui, dizendo que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que é ser filho da ira de Deus, né? E aí nos remete ao pecado original, que é o pecado de Adão e Eva, lá onde... ou por desobediência, Adão pecou junto com Eva, e aí por conta da balança da iniquidade, nosso Deus, né, Deus teve por conta disso, porque ele é justo, né, então teve que expulsar, e aí eles estavam sob a ira por conta do pecado. Deus odeia o pecado, né, e hoje nós vamos, né, então ontem nós terminamos com essa situação onde nós estávamos mortos espiritualmente, incapazes de agradar a Deus e presos ao pecado e debaixo da sua ira. Foi onde nós terminamos hoje. Mas hoje, no versículo 4, mas a partir do versículo 4, Deus diz assim, Paulo diz assim, mas Deus, vamos ler, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor em que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras neles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A gente leu aqui do 4 ao 10 e agora a gente vai entender um pouquinho. Então estávamos lá caídos e precisávamos de uma mudança decisiva. E aí quando o Evangelho diz, quando Paulo diz mais Deus, ele interveio com uma condição nova, mais Deus, né? Mesmo quando nós estávamos mortos em nosso delito, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa transformação não é mérito nosso, a gente viu. Mas Deus, quando fala ali, mas Deus sendo rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, né? E nos amando, onde é que está? Por causa do seu grande amor com que nos amou. Então esse grande amor que fala aqui não é o grande amor, não é aquele amor pela toda a criação, onde diz lá em João 3,16, né? Não é esse amor pela criação, mas um amor salvador de Deus, aquele amor reservado para aqueles que Ele escolheu, predestinou a serem filhos, né? Desde a fundação desse mundo, a gente viu antes mesmo da criação do mundo, Ele nos escolheu para sermos filhos, né? E quando estávamos ainda mortos em nossos delitos, né? Então aqui está falando de um grande amor. E Deus, a gente vê aqui, a partir do versículo 5, que Deus nos deu 3 grandes graças, né? Olha só o que ele falou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, primeira grande graça, mas essa vida é juntamente com Cristo, sempre convergendo a Jesus Cristo. Então Ele nos deu vida em Cristo, pela graça são salvos, juntamente com Ele, Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos deu vida. Nós estávamos mortos nas nossas iniquidades, nos nossos pecados, Ele nos ressuscitou e ainda nos colocou no lugar de graça e nos fez assentar, está aqui no 6, no final,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o que ele fez? Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Nós éramos escravos de Satanás, do mundo de Satanás e da carne, a gente leu ali. Antes nós éramos escravos, agora nós somos ressuscitados e somos libertos. E antes nós éramos filhos da ira, e agora a gente é exaltado, sentado com Cristo Jesus. Olha que coisa mais linda. Bom dia, amados. Que coisa mais linda Deus fez para nós. Que coisa mais linda essa apresentação, essa exposição de Paulo, né, sobre a intenção de Deus. Paulo foi de verdade o maior evangelista de todos os tempos, né? E aí, você pode perguntar, tá, Janice, mas para que ele fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Está lá no versículo 7. Por que Deus fez isso? Para mostrar, no versículo 7, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o objetivo final sempre foi a glória de Deus. Deus quer nos mostrar por toda a eternidade a imensidão da sua graça e a bondade de perdoar os pecadores e os pecados que existem entre nós, né? Então, ali no 8 vai falar de outra coisa bem importante, porque pela graça, vamos lendo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de vós. Isso é dom de Deus, não de obras. Então a fé, olha só, ele está falando que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a fé também é um dom de Deus. Né? Tudo aqui é um dom de Deus. Bom dia, irmãos. Pela fé foram salvos, mediante a sua fé e pela graça de Deus a gente é salvo. Então aqui a fé é um dom de Deus, não é algo que podemos produzir, não é algo que temos por nós mesmos. Mortos, nós estávamos mortos espiritualmente, e morto espiritualmente não produz nada, não tem fé, não escuta nada, não escuta a palavra de Deus, não escuta ninguém. Quando Deus nos tirou desse estado de morto, de letargia, né, de estar sem sentir, sem fazer nada, quando Ele tirou, Ele colocou essa centelha de fé. Nesse momento, você que tem vontade, diz, mas Janice, como é que é isso? Nesse momento, você que tem vontade, ai, mas eu tenho vontade de participar disso que ela está falando. Nesse momento, você está identificando que você também é escolhido, né? Mas como é que funcionam os escolhidos? Os escolhidos, quando alguém pensa que quer caminhar no caminho do nosso Senhor, é porque ele é escolhido. E aí, nós vamos continuar aqui. Bom dia, Flávia. A salvação não é pelas obras. Se fosse, poderíamos nos gloriar, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. A salvação é inteiramente pela graça de Deus. E aí nós temos aqui no 10. Hoje eu fui rápida, né? Olha só, meu Jesus. E eu fui aqui no 10, dizendo que nós fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aí nós precisamos entender, quando fala feitura, fomos feitura nele. Feitura no grego quer dizer poema. Olha que lindo, nós somos como uma obra de arte de Deus, criados para viver uma vida de boas obras. Então aqui está dizendo, pois fomos feitura, ele se agrada da boa obra dele. Então somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, em Cristo. Tudo converge em Cristo. A gente vê aqui que tudo aquilo que está acontecendo sempre vai converger a Jesus, né? Então essas obras que diz assim, ó, pois somos feitura dele, boas obras, né? Ou uma obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus para boas obras. Para que boas obras? Que boas obras são essas, Janice? As boas obras são coisas, né? São aquelas coisas que nós temos que andar, são situações que devemos fazer, cumprir, andar, que nos direcionar caminho reto do nosso Senhor, e também falar sobre o Evangelho. Então as boas obras é eu ser bom, né, na minha casa, com a minha família, ser justo, andar pelos caminhos retos do meu Senhor e transbordar na vida das pessoas. É isso que são as boas obras. Então você está sendo convidado aqui a andar por esse caminho reto do nosso Senhor e ainda falar. Nós precisamos dos missionários. Aqui está agora falando das boas obras, mas não é pelas boas obras que você é salvo. A salvação vem antes. A salvação vem antes, vem quando você, né, não tem... A salvação é pela graça do nosso Senhor.
Antes, quando você estava morto, mas vamos imaginar, né, naturalmente, o morto hoje está lá no caixão, a família vai lá, chora, ora, pinga as lágrimas em cima daquele corpo, ele não sente nada, ele não sente dor, ele não vê os queridos chorando, ele não vê o pessoal se lamentando, ele não vê nada. Esse é o estado do morto. Antes éramos nós, esse morto que estava lá, e pela graça, Deus nos acende uma centelha de fé, Ele vai colocando vontade, porque alguém falou, e esse alguém agora é o que está fazendo a boa obra, que já passou pela graça, já foi salvo pela graça. E por alguma situação, Deus colocou a vontade dessa pessoa também ser atingido por essa fé, ser convertido nesse caminho do nosso Senhor. Então é pela graça. E as boas obras vêm depois da graça. Então depois que nós fomos alcançados por essa graça, estamos aqui, né? Pelo favor, graça é o favor imerecido de Deus. Então estamos aqui pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nesse mundo, já caminhando pelo seu caminho reto, todos os dias, tentando nos santificar. Mas o que é isso, Janice, me santificar? Você quer que eu seja santo? Não tem santo, né? Santo é tentar ser melhor todos os dias, é tentar andar pelo caminho do nosso Senhor todos os dias, é ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem, e amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Todos os dias ser melhor, todos os dias me corrigir, todos os dias estar pedindo perdão, ser humilde, né? A humildade precede a honra. Então, ser santo, né? E ser santo, ele vem depois de nós sermos alcançados por esse milagre, né? Essa misericórdia de Deus, que é sermos salvos desse mundo pecaminoso. E aí, ontem eu estava escutando isso, mas será que é para todo mundo? É para todo mundo, mas nem todo mundo quer. A gente vê que tem muita gente nesse mundo que não quer saber disso que eu estou falando. Tem muita gente que passa nessa live e não para nem 30 segundos para ouvir o que eu estou falando. Mas não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele ainda não se sentir escolhido. Ele não é o escolhido ainda de Deus. E tem muita gente fora precisando ouvir essa palavra, porque tem muita gente que é escolhida e ainda está com ouvidos fechados. Eu fiquei por 20 anos com meu ouvido fechado com relação a essa graça, a misericórdia de Deus. E teve uma pessoa que ficou orando por mim por muito tempo, mais do que uma pessoa. Então, precisamos ser esse missionário da boa obra. O que está falando? Pois somos feituras dele, somos obras-primas de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Depois que somos salvos, nós temos que transbordar as boas obras e falar e orar. Se nós não conseguimos chegar à nossa família, que a gente ore. Se a gente não consegue chegar aos nossos amigos, às pessoas que a gente quer, que a gente ore. E peça para Deus interceder na vida deles. Deus dá essa faísca, sabe? Essa faísca que vai ter esse sol, essa luz, esse sal que vai fazer com que a pessoa tenha vontade. Então, Deus nos preparou para andar nessas boas obras, mas não é por elas que a gente é salvo, a gente já entendeu. Então, nessa passagem, nessa primeira parte aqui do capítulo 2, né, nós conseguimos entender a nossa condição diante de Cristo, que era a morte, era a escravidão, era a condenação, mas Deus, e a gente começou a ler hoje, mas Deus, rico, misericórdia e de amor, interveio para nos salvar. Foi isso que a gente viu aqui. Ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos exaltou em Cristo. É sempre em Cristo Jesus. Ele é a centelha, ele é a cabeça da igreja. É sobre Cristo. O evangelho todo é sobre Cristo. O Antigo Testamento é todo sobre Cristo. Cristo é a cabeça de tudo. Então precisamos estar convergidos, que sempre é em Cristo Jesus, nesse momento da cruz, no momento que ele veio, naquilo que ele fez. Então nós cristãos temos que ser pequenos cristos, né? Cristo. Então o cristão tem que ser um pequeno Cristo. Então ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos exaltou em Cristo. Deus fez isso. A salvação é pela graça, mediante a fé, e até a fé é um presente de Deus. Nós não precisamos dizer que não podemos, mas foi pelo que eu fiz, foi pelo que eu sou, foi pela boa obra que eu fiz. Não, gente, tudo é graça imerecida porque a gente tem uma natureza pecaminosa, nós somos lá desde o início, de pequenos, e aí a gente fica pensando, mas como que é isso, Janice? Eu tenho uma cabeça meio de criança, às vezes eu vou fazer umas perguntas para Deus, certo? Deus pensa, meu Deus, essa menina não me deixa em paz. Mas como que é isso, Senhor? Mas a gente vê as crianças, desde pequeno, elas têm uma sensação, uma vontade, não é uma vontade, mas existe uma
predisposição a ser desobedientes, a fazer coisas que arriscam, né? A gente fala não 20 vezes e ainda tem que falar 21 vezes porque ela não aceita o não. Então existe uma natureza de desobediências, e isso, a desobediência, se a gente vê, ela vem lá, né, do pecado original, lá onde Adão e Eva desobedeceram e aí caíram sobre a ira do nosso Senhor, porque Deus, né, pela balança da equidade, não admite o pecado da desobediência, a desobediência e o pecado. Então a gente fica observando essas coisas, e então a gente luta contra esse ser pecaminoso que somos desde pequeno, né? Se a gente não fizer nada para a nossa vida, se não fizermos nada para a nossa salvação, a gente já está no caminho do reino das trevas, é isso que vai acontecer. Então nós precisamos saber que é pela graça que vem a salvação mediante da fé, que também é um presente de Deus. Nós somos salvos, e depois de sermos salvos, a gente é chamado a viver uma vida de boas obras para a glória, tudo pela glória de Deus. A gente viu ali no capítulo 1 que tudo é pela glória, para a glória de Deus, tudo que Ele fez. E aí no verso, vamos seguir, já que a gente tem tempo. E aí no verso 11 diz assim: portanto, lembre-se, e aqui a gente remete-se ao passado, Paulo está remetendo ao passado. Portanto, lembre-se de que outrora vós, os gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. E aí depois é o 12. Naquele tempo, vou continuar, vamos ler de novo para não atrapalhar. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Então Paulo começa esse trecho falando assim, ó, trazendo memória, e lembre-se, o que ele está fazendo? Então vocês, lembre-se de que em outro tempo, né, ele está falando, essa igreja de Éfeso também estava dentro dos delitos na carne, né? Estávamos aqui antes da salvação desse povo. Então ele está falando, ele está exortando que os crentes gentios de Éfeso refletiam sobre a sua condição antes de ser alcançados pela graça de Deus. Naquele contexto havia uma profunda separação entre judeus e gentios, né? Então os judeus eram um povo escolhido de Deus, que eram marcados, né, pela circuncisão, que era um símbolo de aliança de Abraão. A circuncisão era, né, era um procedimento que era feito nas crianças até 8 dias de vida, nos meninos, nos homens, para mostrar de forma física isso. Era, né, uma apresentação da aliança divina de Deus com Abraão. Então os gentios, por outro lado, eram desprezados pelos judeus, visto como incircuncisos e excluídos da promessa de Deus. Então no início existia um povo de Deus, que eram os judeus, que tinha suas regras, né? Deus deu uma rotina alimentar, deu um ajuste de dias, deu essa circuncisão para que mostrassem que ele era filho, deu todo, né? Fez uma aliança com o povo de Abraão, todo mundo que era fora desse povo, dos judeus, dessa descendência de Abraão aqui, eles eram os gentios. Então, e qual é o objetivo de Paulo com essa carta? É de dizer que não existe mais essa separação, que essa circuncisão, né, essa separação que tinha, isso não vai mais existir, porque agora existe um povo escolhido, quando aqueles que, mesmo que não fossem judeus, que nós não somos judeus, os brasileiros não são judeus, tem alguns que são, né, que vieram de lá, mas o brasileiro nato não é judeu, e ainda assim estamos sob a graça do nosso Senhor. Então o que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso tudo, né? Paulo quer que os gentios de Éfeso, lembre-se que eles eram vistos como forasteiros, sem direito das bênçãos. E está dizendo, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças e as promessas, sem esperança de Deus.
Paulo agora descreve com detalhes a condição espiritual e social do gentio antes de Cristo. Então, nós, todos que não são judeus antes de Cristo, né? Eles estavam afastados do Messias, sem esperança de salvação. Eles não faziam parte do povo escolhido por Deus, estavam fora da comunhão com Ele. Nós, que não somos judeus, não tínhamos acesso a alianças feitas para Abraão, né, com Abraão, Isaac e Jacó, né, que apontavam para a vinda do Salvador. Essas pessoas também, nós vivíamos sem qualquer expectativa de redenção da vida eterna e não conheciam o Deus verdadeiro, estavam perdidos espiritualmente. Essa era a condição, por isso que ele está falando. Portanto, lembre-se vocês que outrora vós gentios na carne, eram esses todos que eram separados de Deus, não faziam parte do povo escolhido, eram estranhos, eram sem esperança e não tinham, né, a possibilidade de viver as promessas de Deus. E Deus escolheu Abraão e seus descendentes, aí só para que a gente entenda, né? Mas o que é circuncisão e incircunciso? O que é isso, Janice? Do que está falando, né? Deus, quando separou lá, Deus escolheu Abraão e seus descendentes para ser um povo diferente, um povo separado das nações, com o propósito de abençoar todos, né? Está lá em Gênesis 12:3. Ele deu aos judeus leis e mandamentos, como os 10 mandamentos, que revelavam a santidade, né, de Deus, a circuncisão como marca da aliança, dietas e dias santos, ensinando sobre separação, santidade e obediência. Essas distinções, isso que Deus deu para os judeus, para toda a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, era para separar esse povo, para que esse povo fosse o povo dele. Esse povo seria o povo dele. Ele deixou esse povo separado por algum tempo, né, na antiga aliança, né, na antiga lei, até a vinda de Jesus. Então ele precisou separar esse povo, precisou manter a ordenança, os mandamentos, né, de lado a idolatria, mostrando que só existia um Deus. Ele precisou fazer isso. E aí, vendo, né, isso tudo acontecer, só para que a gente contextualize, né, o ser humano, ele vai criando coisas, não é assim que a gente faz? Ele não dá sempre um jeitinho? Então, olha só, com o tempo, os próprios judeus que eram circuncisos, que tinham a lei, que tinham a Torá lá para seguir, que tinham os mandamentos para seguir, eles começaram a criar tradição oral, uma tradição, né, que foi adicionada, quer dizer, além da regra de Deus, da lei de Deus, eles queriam aumentar ainda a separação. Eles começaram, a vaidade começou a tomar conta desse povo, e esse povo começou a criar outra ordenança que separava mais ainda o gentio dos judeus. Mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus foi falado aqui em Efésios 1, dizendo que todos aqueles, os escolhidos antes mesmo da formação do mundo, seriam filhos, predestinados a ser filhos. E não está falando só dos judeus. Nesse momento, quando, né, se viu que houve um orgulho aqui, que eles esqueceram, né, os judeus esqueceram que eles teriam que ser canal de bênção, né, e trazer mais gente para dentro disso, e começaram a criar uma separação ainda maior, né? Muitos desses eram os fariseus, eles eram judeus que eles ficaram muito presos, eles criaram, né, a religiosidade, eles criaram uma religiosidade, e religiosidade não é bom, não é isso que Jesus veio trazer. Ele veio quebrar a religiosidade, né? Então, quando Jesus veio, muitos judeus não conheceram, porque ele cumpria as promessas, mas os judeus, os fariseus, os saduceus, todos eles que eram judeus, eles estavam tão dentro de coisas que eles criaram, que eles nem enxergaram Jesus quando ele veio, né? Então, como nação, esses judeus, fariseus, saduceus e mais outros eus aí, eles rejeitaram os Messias, entregaram, né, para sacrifício. Deus, porém, usou essa rejeição para realizar seu plano eterno, derrubar a barreira entre judeus e gentios. Foi nesse momento que rasgou-se o véu, que se fala, mudou tudo, rasgou-se o véu. E todo aquele que crê não precisa mais ser circuncidado, não precisa mais ter aquela marca, né? Tem que crer nesse Jesus. Então, o que aconteceu? Vamos tentar elucidar. Lá, antigamente, Abraão separou o povo de Abrão, né, Jacó, de Isaac e Jacó, separou esse povo para viver a sua promessa, deu leis para que esse povo não se perdesse, né?
não idolatria, os 10 mandamentos ali, né, que tem, não adorará outros santos, uma dieta, uma organização de dias, criou regras para que eles vivessem. No meio desse caminho, esse povo começou a criar as próprias regras, achando que as regras de Deus não eram suficientes, e aí começou a separar ainda mais. Aquele povo que era para viver separado para Deus começou a se separar do restante do povo, e Deus não se agradou disso. Então Deus precisava reunir de forma espiritual todo mundo, né? E como é que foi feito isso? Com a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, tudo aquilo que se precisava, aqueles selos todos foram destruídos. Apenas crer de coração que Deus é o nosso Salvador, que Deus é o nosso Criador e que Jesus é o nosso Salvador e que Ele nos criou e Ele nos salvou, apenas isso faz com que a gente saia da categoria de gentios e entre na categoria de filhos. Sentado, a gente viu aqui no 5, né? Assentado, ó, estando vós mortos no seu delito, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, com Cristo, quando a gente aceita, é com Cristo que a gente volta a viver. Ele nos ressuscitou, nós éramos mortos e nos fez assentar em lugares celestiais, tirar nós dessa condição de caído, de povo pecaminoso, para um povo que vai agora caminhar e sentar, né, em lugares celestiais. É sobre isso que fala. E aqui está falando, né? Paulo está trazendo à luz no versículo 11 e 12, dizendo que naquele tempo vocês eram isso, agora vocês têm uma outra missão, vocês já não são mais esses que estão ao derredor, vocês estão no caminho, então agora vocês têm que pregar o evangelho, vocês têm que mostrar que as pessoas, falar para as pessoas que vocês foram salvos e que elas precisam permanecer em Cristo, né? E sem Cristo não há esperança em Deus. Então é isso que ele está falando aqui. E esse texto nos coloca muito claro que antes disso tudo, todos eram ateus, né? Sem Cristo, sem esperança, sem parte na comunidade do povo de Deus. Deus teve misericórdia de nós, nos chamou, nos incluiu no seu povo. E nós fomos, né? Fazemos hoje parte dessa igreja onde Cristo, Jesus Cristo, é a cabeça. E o que isso deve gerar entre nós? Por que você está falando tudo isso? Ai, caiu minha rádio, eu não vi. Só um minutinho. E o que a gente deve fazer? Caiu a rádio, eu nem ouvi de tão animado que eu estava aqui. Caiu a internet. Vamos continuar aqui. Se eu voltar, volta. E aí, o que isso deve gerar em nós? Primeiro, gratidão. Nós estávamos mortos e agora a gente está vivo, né? Gratidão pela tão grande salvação e privilégio de fazer parte do povo de Deus. Nós também temos o que deve gerar em nós? Humildade, reconhecimento que nada somos, né? Que nada merecemos desse Deus que tudo nos faz para nós. E a responsabilidade também deve gerar. Fomos salvos, mas agora a gente é responsável de falar as boas novas, de falar sobre esse evangelho às pessoas que ainda estão surdas. Eu estive surda, eu estive por muito tempo surda. Então nós temos que ter essa responsabilidade de fazermos isso agora, de sermos esses que vamos falar desse Deus. Então nós temos que sair desse lugar que estávamos e sermos agora esse que vai, além de entender o lugar que está colocado, ser esse novo, trazer essa novidade de Deus. Amém? Nossa, muito me atrapalhei aqui com a rádio agora. Estamos ainda fora. Eu vou orar aqui. E amanhã nós vamos continuar do 13, né? Ainda não saímos do capítulo 2, mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos orar. Oh, querido Deus, oh, Pai querido, a sua presença é tão boa nesse lugar, querido. Pai amado, obrigada, Senhor, por nos dar vida, Senhor, por nos ressuscitar, né? Por nos trazer de volta desse mundo caído, por nos fazer parte do seu povo, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que nada em mim merecia esse favor. Eu reconheço que tudo aquilo que eu era, Senhor, era nada perto daquilo que o Senhor tem para mim hoje. Pela sua graça eu reconheço, Senhor, que o Senhor me salvou. Pelo teu grande amor
eu fui salva. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, porque a tua obra na cruz derrubou todas as barreiras, unindo aqueles que estavam separados e fazendo de nós um só corpo em Cristo. Oh, querido Deus, nos ajuda, Senhor, a entender a profundidade dessas palavras que nós lemos hoje, Senhor. Nos ajuda a sermos gratos, a reconhecer que não é por nossas obras, nem por merecimento, é pela Tua graça, é pela Tua bondade, que inclusive a nossa fé está dentro de nós, Pai. Pai, ajuda-nos a nos lembrar de onde nós estávamos, de onde o Senhor nos tirou, para que a gente viva com humildade, com gratidão. Que nunca percamos de vista o privilégio de fazer parte do Teu povo. Que esse amor que nos alcançou nos inspire a alcançar outras pessoas, para que mais pessoas conheçam o Teu poder, a Tua graça, a salvação em Jesus. Dai-nos, Senhor, coragem e ousadia para proclamar o Seu Evangelho, Senhor. Oh, Senhor. Porque sabemos que só em Cristo há esperança. Usa-nos na Tua glória. Que o nosso testemunho mostre o quanto o Senhor é bom. Louvemos o Teu nome, bendizemos a Tua graça e Te agradecemos pela salvação tão grande e merecida. Tudo isso nós oramos e entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje eu fui rápida, né? Estamos fora da rádio, estamos só na internet e está tudo bem. Amados, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que vocês abram o coração de vocês para receber as palavras e tentar entender. Não é fácil, é profunda. Começamos a estudar, isso é profundo, profundo. E ainda nem chegamos na melhor parte de Éfeso. Na verdade, a melhor parte é essa, né? A graça de Deus de sermos salvos. Somos salvos pela misericórdia do nosso Senhor, pela graça dele. E a graça é o favor imerecido. Então essa é a melhor parte de todo o Evangelho. Mas temos as armas de Efésios, temos muitas coisas para estudar aqui em Efésios. Efésios é uma carta extremamente profunda, uma das mais profundas, eu diria assim, do apóstolo Paulo. Estamos aqui para falar sobre essa carta amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Te aguardo aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você vai estar aqui, vai passar. Passem essa live, passem para outras pessoas, por favor, ajude-nos nessa missão aqui que é de espalhar. É teu versículo, meu Deus, a Flávia sempre me coloca. Ainda não chegaremos nele amanhã. Mas o 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Coisa linda, hein? Vamos falar muito sobre isso. Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês e até amanhã.